Pessoal, tudo bem? Todos tranquilos? Hoje a gente tinha combinado de fazer mais um encontro, né? De videochamada, porém, essa videochamada não funciona se vocês não enviarem a atividade que a gente combinou no último encontro. Como só o Enzo Jimenez enviou para mim a atividade, eu vou ter que esperar vocês fazerem essa atividade para a gente dar continuidade na discussão do módulo, tá? Eu sei que o momento é diferente, eu sei que a gente está em casa, às vezes a gente acaba esquecendo algumas coisas, mas olha, eu dei tempo para vocês fazerem o último encontro e agora eu vou ter que dar mais esse encontro para vocês fazerem a atividade. Eu preciso dessa atividade, que vocês façam ela, para vocês entenderem o prosseguimento da discussão que a gente vai ter com relação aos animais, tá? Então, lembrando a atividade, vocês têm que fazer uma lista com todos os animais que vocês conhecem, tá? Ah, professor, mas eu não tenho certeza se esse ser vivo que eu lembro é um animal. Faça a lista com todos que você acha que são animais, tá? E aí, num segundo momento, a partir dessa lista pronta, você vai tentar separar esses animais em semelhanças. Então eu lembro que eu dei alguns exemplos, né? O ser humano é parecido com alguns macacos, então colocam todos juntos. Os felinos são parecidos, então coloca todos juntos. E assim vai, da forma que vocês acharem conveniente. Lembrando que essa lista e essa divisão tem que partir de vocês, sem consulta em Google, sem consulta em livro, tá? Eu não quero que vocês vão buscar outros animais. Eu quero que vocês lembrem o que vocês já viram ou que vocês já assistiram algum documentário, etc. Sem nenhuma busca, senão essa lista vai ficar infinita, tá? Infinita não, mas ela vai ficar muito extensa. Então vá com o que vocês conhecem, tá? Bom, por que eu preciso que vocês façam essa atividade com essa lista, com essa divisão? Para entender uma área da biologia e das ciências que a gente chama de taxonomia. É uma área que a gente usa hoje, que foi criada na época, para auxiliar as pessoas a encontrarem esses seres vivos em caixinhas específicas. Olha, um exemplo para vocês entenderem a importância da taxonomia é, por exemplo, o armário de vocês. Se eu pego todas as minhas coisas e jogo dentro do armário, quando eu preciso de um par de meia, eu vou ter que tirar tudo, espalhar tudo no chão para procurar esse par de meia, para encontrar e aí voltar tudo no armário. Ou seja, é um trabalhão, né? E às vezes nem acha o par de meia. Às vezes ela foi parar num lugar que eu não sei onde foi parar. Então, o que a gente faz para tentar organizar isso? A gente coloca as camisetas no mesmo lugar, bermudas num lugar, pijamas num lugar, meias num lugar. Porque quando eu preciso, eu vou lá, tá lá, né? Então tá bem organizadinho. O mercado também é assim, né? Tem as prateleiras, tem os corredores, né? Tem as estações. Por quê? Porque quando eu vou no mercado eu preciso fazer a compra de uma forma mais rápida, né? Senão eu ficaria o dia inteiro no supermercado. E aí a taxonomia ela vem nesse intuito de separar os seres vivos em grupos para a gente poder encontrá-los. Eu lembro que eu tinha comentado com vocês na videochamada dos 5 reinos que a gente tem, né? O reino Monera, o reino Protista, o Fungi, o Plantae e o Animalia. O Monera é aquele que vai estar as bactérias. O Protista vai ser aquele que estão as algas e alguns protozoários, que são animais bem pequenininhos. Na verdade não são animais, né? São seres vivos bem pequenininhos, mas que também têm uma célula muito parecida com a célula animal. A gente vai ter o reino Fungi, que são dos fungos, cogumelos. A gente vai ter o Plantae, que são das plantas, né? E o Animalia, que é esse que a gente está trabalhando agora. Que inclusive esse módulo é sobre o início desse reino, tá? Para ajudar vocês, eu já vou dar algumas dicas aqui, que seria mais ou menos o que a gente vai discutir no próximo encontro com essa lista pronta. Mas eu já vou dar uns spoilers aqui, tá? A taxonomia, ela divide o reino animal em 9 grupos grandes, que a gente chama de filos, tá? Esses 9 grandes grupos é para auxiliar na semelhança entre esses caras que estão dentro de cada grupo. Então a gente vai ter como o mais simples, que inclusive é os que a gente vai discutir nesse módulo, que é a simplicidade, e vai deixar para discutir os mais complexos no próximo módulo. Então a gente vai ter o filo dos poríferas, que é o primeiro grupo, que vão estar as esponjas do mar e etc. A gente vai ter o filo dos quinidários, onde vão estar as águas vivas. A gente vai ter os filos dos vermes, que são 3, começando pelos plateumintos, passando pelos nemateumintos, até chegar nos anelídeos, onde vai ter um cara aí que talvez vocês conheçam, que é a minhoca, tá? Os outros 2, poucos conhecem os animais que estão nesses grupos, porque a maioria deles causam doenças. E não são animais que a gente tem muito contato, até porque são meio, para muita gente, asquerosos, e as pessoas não gostam de chegar perto. Não é à toa que são chamados de vermes, vulgarmente, né? Então vai ter esses 3, já são 5, faltam 4, e aí são os 4 que começam a ficar um pouco mais complexos, tá? Mas os moluscos que seriam próximos, a gente vai ainda deixar nesse grupo que a gente vai discutir nesse módulo,
tá? São simples. E aí nos moluscos vão estar aqueles caras que estão no ambiente marinho. Talvez vocês lembrem de alguns. Eu vou dar um exemplo aqui, que acho que a maioria lembrou, que é o polvo, mas vão ter outros animais nesse grupo, tá? E aí os 3 últimos grupos, um deles é um pouco simples, mas ele está ali para frente porque ele tem uma característica muito importante, e os outros 2 grupos são os que a gente mais conhece. Desses 3, então, a gente vai ter os artrópodes, que é onde vão estar os insetos, os aracnídeos, tá? Nesse grupo, grande parte do que vocês conhecem está aí. Então, é legal até vocês dividirem em 3 grupinhos dentro desse grupo que são os artrópodes. A gente pode dividir entre aracnídeos, os crustáceos e os insetos, tá? E aí a gente vai ter os equinodermos, que são os animais que geralmente terminam com o nome do mar. Então, estrela do mar, bolacha do mar. Eles são simples em geral, mas eles têm uma característica que no processo embriológico, na hora que eles estão formando o filhotinho, eles copiam algo, na verdade, eles fazem algo parecido com os mamíferos, né? Não só os mamíferos, mas o próximo grupo todo que a gente vai discutir, que são os cordados, tá? E nesses cordados estão os 3 grandes grupos que a gente conhece, os 5 grandes grupos que a gente conhece, né? Os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, tá? Então eu falei um monte de nome e é por isso que eu estou gravando o vídeo, para vocês poderem voltar, ouvir de novo, porque eu sei que tem muito nome aí que eu coloquei, mas é legal para vocês lembrarem. Então, só recapitulando para ajudar vocês a separar os animais que vocês lembraram aí, eu vou falar os 9 filos: poríferas, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e cordados. 9 grandes filos, tá? E aí, lembrando que em 2 desses filos, os artrópodes e os cordados, a gente tem grupos. Nos artrópodes, separem em 3: aracnídeos, insetos e crustáceos. E nos cordados, vocês têm 5 grupos para encaixar aí: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? Vou parar por aqui, porque eu já falei um montão de nome. Tentem separar por esses caras, esses grupos aí. Tentem lembrar, tá? Tenta não pesquisar muito. Se tiver com muita dificuldade, dá uma pesquisada. Ó. Eu fiz a lista, mas eu não lembro exatamente que grupo que ele vai. Dá uma pesquisada. A que grupo esse cara pertence? E aí vai separando lá. Me mandem essa lista aqui no fórum. Eu vou deixar hoje para vocês inteirinho produzir isso, tá? Vocês têm 2 horas e... quase 2 horas e meia, né? Tirando esse tempo que vocês estão ouvindo o vídeo. Mas é bastante tempo para fazer essa lista, separar nos grupos. E aí, a partir daí, a gente vai discutir alguns desses grupos e algumas particularidades de cada grupo. Então a gente vai falar um pouquinho dos poríferas, falar um pouquinho dos quinidários, assim por diante, para vocês entendendo a diferença entre um e outro. Porque que não tá tudo no mesmo balaio, tá? Beleza, pessoal? Ó, trabalhem aí, vamos lá, empenho, eu sei que é difícil, mas força de vontade, para quando a gente voltar pro presencial, vocês não estarem muito atrasados nesse conhecimento, que a gente pode dar uma adiantada aqui nesse período de distanciamento. Tudo bem? Abraço a todos, espero que todos estejam bem. E me escrevam no fórum lá. Qualquer dúvida pode escrever, eu vou estar antenado aqui nas 2 horas e meia de encontro para responder vocês. Tudo bem? Abraço!